eu tirei a terceira foto, explodiu um sol. Eu olhei na câmera, eu olhei, o que é isso que está acontecendo? Quando eu olhei o cruzeiro, não tinha mais o cruzeiro, tinha um sol na minha frente. Era a luz mais impressionante que eu já vi na minha vida. Era enorme. Vocês veem, se vocês pegarem a lua, pega a lua, que a lua está num dia enorme, puxem o celular de vocês para tirar a foto da lua, vê o tamanho que a lua vai ficar pequenininha. Então se vocês estão vendo desse tamanho aqui, tá em zoom, lógico, mas vocês verem desse tamanho é porque na hora era muito grande. Essa luz ficou uns 5 segundos, 10 segundos acesa. Quando ela apagou, já tinha um objeto escuro, com algumas luzes menores. 11h30 da noite, a palestra do Rony terminou agora e ele deu um relato que eu vou pedir para ele contar novamente para vocês. Você avistou não só um OVNI, como um humanoide aqui na Serra da Beleza, foi isso? Pode contar pra gente, cara? Eu tava aqui numa quinta-feira, né? Eu sempre venho aqui na quinta que não tem hóspede nenhum, tá? A propriedade tá vazia, então a gente tem uma tranquilidade maior para pegar equipamento, para poder observar. E aí no cruzeiro, na região que é uma região alta aqui do morro, que tem uma cruz construída, né, um monumento, eu tava tirando algumas fotos, né? E aí surgiu uma luz enorme, um sol laranja muito grande. Essa luz não incomodava o olho, então você conseguia ver para ela, por isso que era tão diferente assim. Mas era enorme, era como se fosse um sol exatamente, laranja. Isso de... Eram 18h45 da tarde, final da tarde para noite. Essa luz ela baixou. E aí dessa luz apareceram luzes menores. Eu estava com binóculo, né? Um binóculo potente, então eu conseguia ver de perto. Apareceram luzes menores e quando eu olhei com o binóculo eu vi seres humanoides totalmente pretos, né? Com rosto, mas não conseguia ver detalhes desses corpos, eram fluidos. Eles ficavam passeando ali pelo esse morro. Acabei deixando o binóculo cair, fiquei bastante pressionado, né? Deixei cair tudo e fiquei observando a olho nu essas luzes, né? Que apareceram. Quando falaram que a região era rica em fenômenos, eu pensei, bom, vamos lá ver se tem mesmo, né? E desde 2018 eu tô aqui e faço vigílias aqui, trago equipamentos para filmar e fotografar. Você inclusive comprou alguns equipamentos e instalou no telhado, né? Sim, a gente instalou câmeras aqui nos telhados. Então desde esses avistamentos eu falei, nossa, eu não consigo estar aqui o tempo todo, então a gente tem que fazer isso de forma automática. Então eu comecei a vir aqui, montar equipamentos, colocamos equipamentos no telhado. E esses equipamentos sempre queimam, né? Tem algum motivo aqui, algum mistério que a gente não sabe ainda. Equipamentos sempre acontece alguma coisa, as câmeras já foram viradas, né? Colocou apontando para o cruzeiro, ela virou para o teto e perdeu a comunicação. E a minha ideia é coletar dados desses fenômenos para a gente tentar descobrir o que é. A gente está indo para o Morro do Cruzeiro. Eu, Rodrigo, Rony e o Riba Menezes. Aqui é um local, nós fizemos um podcast aí no Brasil UFO com o Ricardo Silvestre. Aí ele fala sobre acampamento selvagem aqui no Cruzeiro. Morro do Cruzeiro, né? Morro do Cruzeiro, Serra da Beleza. Na Serra da Beleza. Que apareceu uma luz, que eu perguntei para ele o que ele fez, e ele falou, nada, não tinha o que fazer, ficar parado. Então é esse local aqui que nós estamos. Aí o Cleiton Feltran aqui atrás das famosas luzes, fazer ufologia é isso, é ter amigos e parceiros que vão nos socorrer se caso o objeto venha aparecer. E o nosso comandante aqui das Farc é o Rony. Mostra ele lá. Olha o Rony lá, ó. Cara, eu vou gravar isso aqui. Você grava aqui pra mim, pode gravar? Isso aqui é o Pico dos Cunhas? Eu vou gravar com a outra câmera, pô. Ah, melhor. Quero gravar esse risco que eu tô falando. Ó, aqui. Lá, ó. É o Arnaldo. Olha isso. Imensidão, né? Não, eu vou gravar esse depoimento que eu tô falando. Você viu que lá no fundo tem uma serra muito alta que some através das nuvens lá, ó? Que ponto que aquilo lá será, hein? Muito alto, cara. Ó, lá o Arnaldo. O platô fica ali atrás dessa mata, né? Estamos aqui no Cruzeiro, no alto da Serra da Beleza, nosso querido Arnaldo, nosso parceiro Rony Vernet, do projeto Vigília, nosso querido amigo Cleiton Feltran. E viemos aqui conversar com o Rony, ele vai falar um pouco desse projeto. Vou aproveitar o nosso querido Rony para contar a história que aconteceu aqui com ele aqui que você usou as palavras que eu achei meio interessante. Espíritos zombeteiros.
Era isso. O que acontece nessa história aqui, o Rony, ele estava lá embaixo, né, Rony? Conta aí. E de repente ele viu alguma coisa assim, Vi a luz. Uma luz se acendeu aqui. Era gigante, pegava o cruzeiro inteiro. Uma luz gigante que fala. Cobri ele inteiro aqui. Uma luz laranja dourada. Cobriu tudo. Isso aqui Sim, tem quantos sim. metros? Tem 13 metros. Para vocês terem uma ideia, uma luz com 13 metros cobriu isso tudo. E de repente continua. E quero falar dos espíritos que brincou aqui com você. Aí a luz apagou. E aí quando a luz apagou, que eu olhei no binóculo, primeiro eu vi a olho nu, né? Sim. Tinha umas figuras pretas passando aqui. Fluidas, assim, como se fosse parecido água, assim, passando. Não era sólido, era fluido. E aí quando eu olhei no binóculo eram seres, já tinham. Quando eu olhei já tinha um desse lado e um desse, mais ou menos assim, e eles estavam atrás disso aqui. É como se fosse isso aqui. Vou fazer bancar o teatro. É assim mesmo. Fazia assim, aí fazia assim pro Rony. Né? Aí aparecia aqui assim. Aí, Só que o detalhe é, que você perguntou antes de gravar, né? Pra eu conseguir a altura do ter, pé dos caras. ter ângulo pra eu enxergar eles lá de baixo, eles deviam estar acima do suporte. parafuso ali. Qual que seres tinha quantos metros? 3 a 5 metros de altura. De 3 a 5 metros de seres. Seres negros? Você pensa, se ela tem 13, metade dela é 6. Que é um pouquinho depois. Verdade. Então ali já é 5. Né? Então pra eu conseguir ver, tinha uns 5 metros por aí. Mistérios que rondam. A gente vai fazer uma medição aqui pra ver se a gente encontra alguma coisa. Rony, Cleiton, o que você acha? Dá uma opinião. O que você acha que era esses seres, na sua opinião? Arrisca aí. Cara, eu já tive, né? Já tive experiência já com seres, mas desse tamanho, pra mim eram altos, né? Eu tava na beliche e ou eram altos ou tinham subido a escada da beliche, né? E tinha uma aparência de ser uma sombra masculina, né? Eu via claramente eu não via rosto, mas eu via como se fosse a roupa era preta, mas tinha uma espécie de brilho na roupa, né? Sabe quando a gente vê tipo carbono preto, assim, um carro de carbono, assim, fica aquele preto, mas com um brilho leve, né? Sim. E eu via assim, a luz que vinha de trás deles, eu via, né, também, né? E essa é uma das histórias, assim, que... É claro, tem muito mais detalhes, mas resumidamente era isso. E eu acredito que esses seres que são vistos e zombam, talvez se o Rony estivesse mais perto ou tivesse microfone aqui, eu até falei com o Rony uma vez sobre colocar microfones, por causa nesse sentido, que esses seres, na realidade, eles, além de brincar assim, eles também... tem um idioma próprio, não sei que idioma que é esse, mas eu ouvi um idioma, não nessa vez da beliche, mas em outra oportunidade. Depois nunca mais ouvi, de tanto medo eu pedi pra parar de ver, né? Pedi pra Deus me parar que eu visse, né? Mas eu acredito que essa brincadeira sei lá, cara, alguma coisa mesmo zombando, brincando. Talvez não faça mal, mas que é uma coisa de brincadeira ali, que eles sabem tudo, veem tudo. E aí tava brincando, ele sabia que você tava olhando, né? Sabia porque tava olhando na direção. Sim. Você via a face? Você via a face? Via, mas era tudo escuro, mas eu via que tinha olho, tinha, não sei, boca, mas eu sabia que tava olhando na minha direção. Eu conseguia ver pra onde a face tava olhando. Só que eu fiquei tão em choque na hora que eu não consegui ver detalhe, não lembrar detalhe. Com certeza. E um negócio interessante é que logo depois que eu não quis mais ver, eu parei de ver, falei, não quero mais ver esse negócio. Porque eu não sabia se ele podia descer. Sim, parecido com a história. Ele sabia que eu tava ali. E aí quando eu comecei a olhar meio de olho nu sem o binóculo, eles levantaram e começaram a flutuar. Como se fosse almas, e eram tão grandes, que eles davam um eclipse. Ficava tudo preto, o cruzeiro inteiro preto, o cruzeiro sumia. Sim. Eu sabia que o cruzeiro tava ali. Então você não via a cruz, porque o cruzeiro tava iluminado, o cruzeiro tem uma luz, já tá até ali, ele tem uma luz. Então ele era um preto tão opaco, que mesmo com ele iluminado, a luz batendo, ele ficava tudo preto, ele não conseguia. Nossa. A luz pegava nele, ele absorvia a luz. Você teve esse sentimento que eles estavam te percebendo lá embaixo? Você percebeu que essa brincadeira atrás era com você? Sim, porque eu peguei o binóculo, de binóculo com o binóculo que eu tava, que era 10 vezes de aproximação, mais ou menos. Eu via perfeitamente a face deles aqui em cima, escorada. Mas você sentiu que era com você? Sim, porque ele tava na minha direção olhando. Entendi. Entendeu? E eles apareceram quando eu tava tirando uma foto do cruzeiro pra mostrar pro Arnaldo, uma foto com estrela no fundo. Quando eu cliquei na segunda vez pra tirar a foto é que a luz apareceu. Então eu já acho que
a probabilidade grande, porque é quase impossível aparecer um negócio desse no lugar que eu tô batendo foto. Então, pra mim, eles apareceram porque queriam aparecer para mim, por algum motivo. Na minha visão, pra me sacanear, entre aspas, pra me zombar. Porque eu tava tirando foto naquele ponto. Sim. Que era esse ponto aqui. Nós vamos colocar essa foto lá que você tirou, você autoriza? Sim, sim. A gente vai empurrar essa foto Tem do um vídeo Rony. também? Tem um vídeo, a gente vai colocar aí, porque são mistérios que a gente sobe aqui pra tentar entender. Trouxemos algumas coisas aqui, outras E eu tava com o binóculo com o celular acoplado. Eu tava enxergando somente por um lado, o outro tava com o celular. E quando eu vi, eu fiquei tão assustado que eu apoiei ele de qualquer jeito e ele caiu e desmontou tudo. Então eu filmei só da câmera, sem o zoom. Sim. Mas na câmera você vê perfeitamente, apesar de estar sem foco, foco automático desviando, que eu liguei a câmera do jeito que tava e saí correndo, né? E a câmera... como é que ela ficou? Te deu medo. Como é que ela ficou? Ela ficou no foco automático. E a câmera E como a câmera tá... A cruz tá um pouquinho longe, e é um negócio iluminado, ele não consegue focar, então ele fica saindo e entrando. Sim. Mas mesmo assim, você consegue ver que a cruz some em vários momentos. E eles passam, e quando eles cruzam... E não é o efeito da sombra, né? Não Você é o vê efeito que da quando sombra. eles cruzam, a parte que eles cruzam da cruz some. Sim. Desaparece. sim. Então você vê perfeitamente eles flutuando. E ficavam brincando, 2 ou 3, eu não lembro. No mínimo 2. Eles ficavam indo pra cá, o outro cruzava, tipo fantasmas E mesmo. você percebeu interferência na câmera? Você deu problemas? Não. Tava longe, 400 metros, né? Não, Então, as acho câmeras que você, do projeto Vigília afetou nessa época não tinha. Ah, não tinha, tá. Sim. Só tinha acho que uma olhando pro vale naquela época. E foi a época que a gente apontou a câmera que tava pro vale pra cá. Aí parou de aparecer, não apareceu mais nada. Aqui no cruzeiro, no alto da Serra da Beleza, nosso querido Arnaldo, nosso parceiro Rony Vernet, do projeto Vigília, nosso querido amigo Cleiton Feltran. E viemos aqui conversar com o Rony, ele vai falar um pouco desse projeto. Vou aproveitar o nosso querido Rony para contar a história que aconteceu aqui com ele aqui que você usou umas palavras que eu achei meio interessante. Espíritos zombeteiros. É. Não é isso? É isso aí. Corta aí, depois a gente continua. Eu quero falar logo. Fala, pode falar. Então, o que acontece nessa história aqui, o Rony, ele estava lá embaixo, né, Rony? Conta aí. E de repente ele viu alguma coisa assim, Eu vi a luz. Uma luz se acendeu aqui. Era gigante, pegava o cruzeiro inteiro. Uma luz gigante. Cobria ele inteiro aqui. Uma luz laranja dourada. Cobriu tudo. Isso aqui Sim, tem quantos sim. metros? Tem 13 metros. Para vocês terem uma ideia, uma luz com 13 metros cobriu isso tudo. E de repente continua. Quero falar do espírito que brincou aqui com você. Aí a luz apagou. Quando a luz apagou, que eu olhei no binóculo, primeiro eu vi a olho nu, né? Tinha umas figuras pretas passando aqui. Fluidas, assim, como se fosse parecido água, assim, passando. Não era sólido, era fluido. E aí quando eu olhei no binóculo eram seres, já tinham... Quando eu olhei já tinha um desse lado e um desse, mais ou menos assim, e eles estavam atrás disso aqui. É como se fosse isso aqui. Vou fazer bancar o teatro aqui. Assim mesmo. Fazia assim, aí fazia assim pro Rony. Né? Aí aparecia aqui assim. Aí, Só que o detalhe que você perguntou antes de gravar, né? Pra eu conseguir a altura dos caras. ter ângulo pra eu enxergar eles lá de baixo, eles deviam estar acima do suporte. parafuso. Então vamos calcular aqui. Ele devia ter mais de 2 metros. 5 metros. 5 metros? Eu calculo. 2 metros a gente, Não, 3, não é uns nesse 4,5. negocinho 4,5. Não, é acima dele ali. Então, mas 2 metros e meio. Não, aproximadamente. 2 metros a gente. 2 metros e meio aqui em cima. 2 metros e meio é Você acha antes que da dobra de seres divisa. tinha quantos metros? 3 a 5 metros. de De altura. 3 a 5 metros seres. Seres negros? Se pensar, se ela tem 13, metade dela é 6. Que é um pouquinho depois, verdade. Então ali já é 5. Né? Então pra eu conseguir ver, tinha uns 5 metros por aí. Mistérios que rondam, a gente vai fazer uma medição aqui para ver se a gente encontra alguma coisa. Rony, Cleiton, o que você acha? Dá uma opinião, o que você acha que era esse ser, na sua opinião? Arrisca aí. Cara, eu já tive, né? Já tive experiência já com seres, mas desse tamanho, pra mim eram altos, né? Eu tava na beliche e ou eram altos ou tinham subido a escada da beliche, né? E tinha uma aparência de ser uma sombra masculina, né? Eu via claramente eu não via rosto, mas eu via como se fosse a roupa era preta, mas tinha uma espécie de brilho na roupa, né? Sabe quando a gente vê tipo carbono
preto, assim, Sim. um carro de carbono, assim, Sim. fica aquele preto, mas com um brilho leve, né? Sim. Eu via assim, a luz que vinha de trás deles, eu via, né, também, né? E essa é uma das histórias, assim, que, é claro, tem muito mais detalhes, mas resumidamente era isso. E eu acredito que esses seres que são vistos e zombam, talvez se o Rony estivesse mais perto ou tivesse microfone aqui, eu até falei com o Rony uma vez sobre colocar microfones, por causa nesse sentido, que esses seres, na realidade, eles, além de brincar assim, eles também têm um idioma próprio, não sei que idioma que é esse, mas eu ouvi um idioma, não nessa vez da beliche, mas em outra oportunidade. Depois nunca mais ouvi, de tanto medo eu pedi pra parar de ver, né? Pedi pra Deus me parar de que eu visse, né? Mas eu acredito que essa brincadeira sei lá, cara, alguma coisa mesmo zombando, brincando. Talvez não faça mal, mas que é uma coisa de brincadeira ali, que eles sabem tudo, veem tudo. E aí tava brincando, ele sabia que você tava olhando, e tem um né? detalhe, sabia porque tava olhando na Sim, direção. sim. Você via face? Você via face? Via, mas era tudo escuro, mas eu via que tinha olho, tinha, não sei boca, mas eu sabia que tava olhando na minha direção. Eu conseguia ver pra onde a face tava olhando. Só que eu fiquei tão em choque na hora que eu não consegui ver detalhe, lembrar detalhe. Com certeza. E o negócio interessante é que logo depois que eu não quis mais ver, eu parei de ver, porque eu não quero mais ver esse negócio. Porque eu não sabia se ele podia descer. Sim, parecido. Ele sabia que eu tava ali. Ah. E aí quando eu comecei a olhar meio de olho nu sem o binóculo, eles levantaram e começaram a flutuar. Como se fosse alma, e eram né? tão grandes, que eles tampavam, davam um eclipse. Ficava tudo preto, o cruzeiro inteiro preto, o cruzeiro sumia. Sim. Eu sabia que o cruzeiro tava ali então porque, você não via a cruz porque mais. o cruzeiro tava iluminado, o cruzeiro tem uma luz, já tá até ali, ele tem uma luz. Então ele era um preto tão opaco que mesmo com ele iluminado, a luz batendo, ele ficava tudo preto, ele não conseguia. A luz pegava nele, ele absorvia a luz. Você teve esse sentimento que eles estavam te percebendo lá embaixo? Você percebeu que essa brincadeira Sim, porque atrás eu peguei era o com binóculo, você? de binóculo com binóculo que eu tava, que era 10 vezes a aproximação, mais ou menos. Eu via perfeitamente a face deles aqui em cima, escorada. Mas você sentiu que era com você? Sim, porque ele tava na minha direção olhando. Entendi. Entendeu? E eles apareceram quando eu tava tirando uma foto do cruzeiro para mostrar pro Arnaldo, uma foto com estrela no fundo. Quando eu cliquei na segunda vez para tirar a foto é que a luz apareceu. Então eu já acho que a probabilidade grande, porque é quase impossível aparecer um negócio desse no lugar que eu tô batendo foto. Então para mim, eles apareceram porque queriam aparecer para mim, por algum motivo. Na minha visão, para me sacanear, entre aspas, para me zombar. Porque eu tava tirando foto naquele ponto. Que era esse ponto aqui. Nós vamos colocar essa foto lá que você tirou, você autoriza? Sim. A gente vai empurrar essa foto do Tem um vídeo Rony. também? Tem um vídeo, a gente vai colocar aí, porque são mistérios que a gente sobe aqui para tentar entender. Trouxemos algumas coisas aqui, outras. Eu tava com o binóculo com o celular acoplado. Eu tava enxergando somente por um lado, o outro tava com o celular. E quando eu vi, eu fiquei tão assustado que eu apoiei ele de qualquer jeito, ele caiu, desmontou tudo. Então eu filmei só da câmera, sem o zoom. Sim. Mas na câmera você vê perfeitamente, apesar de estar sem foco, foco automático desviando, que eu liguei a câmera do jeito que estava e saí correndo, né? E a câmera... como é que ela Te ficou? deu medo. Como é que ela ficou? Ela ficou no foco automático. E a câmera E como a aqui? câmera tá, a cruz está um pouquinho longe, e é um negócio iluminado, ele não consegue focar, então ele fica saindo e entrando. Sabe? Sim. Mas mesmo assim, você consegue ver que a cruz some em vários momentos. E eles passam, e quando eles cruzam... Não você é vê o que efeito da sombra, Não. né? Você vê que quando eles cruzam, a parte que eles cruzam da cruz some. Sim. Desaparece. Então você vê perfeitamente eles flutuando, e ficavam brincando, eram 2 ou 3, eu não lembro, no mínimo 2. Eles ficavam indo pra cá, o outro cruzava, tipo fantasmas mesmo. E você percebeu interferência na câmera? Deu problema? Não. Tava longe, 400 metros, né? Não, então, as acho câmeras que você do projeto Vigília afetou nessa época não tinha. Ah, não tinha, tá, sim. Só tinha acho que uma olhando pro vale naquela época. E foi a época que a gente apontou a câmera que tava pro vale pra cá. Aí parou de aparecer, não apareceu mais nada. É um caso que o Rony viveu que a gente não tem explicação.